Agora sim, ao vivo, gravando para valer, vamos começar aqui nosso treinamento, né? O mapa da venda 1 a 1. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo comigo, vocês 50, um pouco mais de 50 pessoas aqui que estão ao vivo. E, né, um grande abraço a Verusca, Carlos, Rita, Adriano, todo mundo que está ao vivo aqui conosco, Moacir, até, podem colocar até qual é o com que vocês trabalham aí, porque para quem está ao vivo vai ter a vantagem de poder eu dar exemplos aqui, e você que está vendo a gravação é porque pagou um valor e vai ter acesso também, lógico, a essa gravação e alguns conteúdos extra que eu vou deixar disponível, vai estar aqui na área de alunos. Vamos lá, começar aqui. O que é importante nós tentarmos entender tudo isso? Por que eu resolvi preparar essa aula, né? Primeiro, eu já há alguns anos, né, que eu trabalho nessa parte de vendas, em vendas 1 a 1, e eu tenho percebido cada vez mais, lógico que a pandemia acelerou todo esse processo. O que acontecia? Nós estávamos, antes da pandemia, né, nós estávamos indo num ritmo das pessoas saindo do físico, indo para o digital, estava num ritmo mediano, não estava tão rápido assim, mas estava indo, estava caminhando, digamos assim. E o que aconteceu? Começou cada vez mais a acelerar, só que quando chegou a pandemia, esse movimento foi muito rápido, né? Todo mundo teve que aprender a utilizar o Zoom. Eu já utilizava o Zoom na época, eu dava aula ainda no ensino médio, e eu lembro que foi um maior sufoco. E agora vamos usar o quê? Eu tive que dar treinamento para colegas meus de profissão na época, que não sabiam utilizar o Zoom. Então, houve toda uma mudança. Então, muita gente que não atendia, usava o WhatsApp como lazer, teve que fazer a migração de usar o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho. Hoje já há um bom tempo, nós temos o WhatsApp passou a ser uma ferramenta imprescindível de trabalho, né? Para muita gente, muita mesmo. Não é à toa que já são mais de 10 mil alunos que compraram algum e-book meu, algum treinamento que tem a ver com vendas 1 a 1, principalmente em venda de WhatsApp. São mais, tá chegando já um próximo, eu creio que próximo de 2.000 pessoas que compraram, né? São 2.000 alunos só comigo, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que têm se preocupado cada vez mais, que precisa avançar nisso. E aí o que acontece? Existe uma coisa bem interessante que é o seguinte: existe um grupo de pessoas, inclusive eu estava gravando aula essa semana sobre isso. Um bom vendedor é aquele que sabe que sempre precisa estar aprendendo, melhor dizendo, novos conhecimentos. E o que acontece? Algumas pessoas começaram meio que ficar para trás, ou então ter dificuldade. O que eu devo fazer agora? Meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu estou sem conseguir vender, eu estou sem saber como atender essas pessoas, e agora o que eu faço? Né? Até o processo de venda no 1 a 1 presencial também deu uma mudada. Às vezes parte do processo tem que iniciar ou finalizar pelo WhatsApp ou pelo direct, inbox do Instagram. Então, houve uma mudança muito grande. E o que aconteceu? Muita pessoa migrou, né? Muitas pessoas que tinham o seu trabalho CLT e teve que mudar simplesmente a ser um autônomo, a se virar por conta própria, né? Aí tem outro problema, muitos profissionais liberais, advogado, nutricionista, dentista e por aí vai. Só para quem não sabe, o termo profissional liberal tem a ver com pessoas que têm uma formação acadêmica ou algum tipo de formação e que para exercer sua profissão precisa ter alguma credencial, alguma coisa. Por exemplo, corretor de imóveis tem que ter uma credencial. Não precisa ter um ensino superior, mas precisa ter uma credencial. Então, isso é um tipo de profissional liberal, só para deixar bem claro, né? E o que começou a acontecer? O pessoal que está saindo ainda das universidades sem saber vender. O cara é um excelente médico, um excelente dentista, nutricionista, etc, etc, mas não sabe vender. Então tem essa dificuldade, né? Então cada vez mais tem toda essa problemática, né? Tá até, deixa eu ver aqui, Carlos trabalha com distribuição interativa de perfumaria, maquiagem, produto de alta performance, saúde, muita coisa, né? Trabalha bem, imóveis. Então, o que acontece? Então, essa mudança fez com que algumas coisas no digital ou no físico mudassem e muita gente não está preparada, ou nunca esteve preparada, ou não estão preparadas para o novo que está acontecendo agora. Então, por isso que há uma preocupação cada vez maior
E em toda consultoria minha que eu implemento, que eu estou realizando, eu tenho percebido esse problema, né? Desses 6 passos, que no caso, no final das contas, são 4. São 4 etapas, certo? No final das contas, vão existir e vão ser extremamente importantes. Que eu dividi um pouco em 6 só para facilitar o processo, né, da gente entender tudo aqui na nossa aula, mas são 4 pilares, basicamente, que existem, certo? Neymar, terapeuta de massagem, um Thai massagem, a massagem terapêutica, legal. Pronto, no caso, por exemplo, vou pegar o caso aqui do nosso amigo, já faz uns dias até vi que ele participou da última aula. Então, por exemplo, ele se preparou todo, tem toda uma bagagem, né? Fez algum curso ou cursos para aprender todas essas técnicas aí de massagem terapêutica, e é o que acontece? Ele precisa vender. Então ele passou a ter que dominar aquilo que ele sabe muito bem, mas ele também precisa vender. Então, é um exemplo clássico de profissional do caseiro aqui, de autônomo, que precisa, né, se virar, também entender um pouco de venda. Mesmo que depois ele delegue o processo para outras pessoas, mas ele tem que entender o funcionamento, ele tem que definir isso. Então, para você, até que já tenha até dono de pequeno, médio negócio, também vai facilitar esse processo. Ok? Só trocar aqui a água pelo café. Adriano, Adriano tá dando uma forma bonita, trabalha com divulgações no WhatsApp, fazendo disparos, é o famoso spanzeiro, é a panfletagem digital, né, que a gente está usando esse termo muito, né, panfletagem digital, uma forma e que funciona muito bem, né? Vamos lá, vamos começar aqui os passos, vamos tentar ser bem objetivo para que com mais 50 minutos a gente consiga encerrar aqui o treinamento, ser uma coisa bem prática, bem objetiva. Essa é uma introdução para facilitar. Então, vamos lá, passo número 1, só para entender o que você precisa saber, para quem você vende. Por que eu sempre estou batendo nessa mesma tecla? Entenda que era algo que eu sempre sabia, eu sempre soube, desde que o mundo é mundo, desde os meus 9 anos que eu trabalho com vendas. Na verdade, todo mundo trabalha com vendas desde que nasce, né? A partir do momento que a gente está chorando, pedindo leite, está com fome, está com sede, o que quer que seja, está com sono, o choro é um tipo de venda, não deixa de ser. Mas desde os meus 9 anos que eu trabalho, e que eu trabalho de alguma forma com vendas, desde então, na venda 1 a 1 mesmo, certo? Ou uma venda em grupo, como está aqui nos meus quase 15 anos de sala de aula, né, como professor de ensino médio, eu sempre procurei saber, e muitas vezes eu meio que deixava negligenciado para quem eu vendia. Quem é meu cliente? E parece bobo, mas não é. O que eu não é brincadeira a quantidade de pessoas que eu atendo em mentoria, em implementação, né, em consultoria, e não está no gibi. Quando eu vou perguntar pequenos detalhes, o pessoal não sabe responder, tem dificuldade. Que tipo de resposta? Não sabe de fato para quem está vendendo. Isso é extremamente importante e único. Então, eu até deixei aqui pronto algumas informações básicas, que é o seguinte: é aquela informação bem, por exemplo, no meu caso, eu trabalho para quem? Quem é meu patrão? Quem é meu aluno, né? Barra cliente? Eu trabalho com ambos. Apesar de que eu tenho atendido mais mulheres do que homens, mas inclusive tem alguns momentos, tem uma aula que eu vou gravar, tá no Scope aqui pronto para ser gravado, não gravei ainda, que é a diferença para vender para homem e a diferença para vender para mulher. Existe diferença, sim. Eu entendo, eu não estou sendo machista, não estou sendo sexista no caso, né? Não estou focando nisso, mas existe diferença no cérebro do homem e da mulher. Tem os fatores hormonais, mas tem o fator comportamental de ser humano. Existem exceções? Sim, claro, evidentemente. Mas existe um padrão do homem e um padrão da mulher. Existe um padrão para cada um. Eu vou até em breve gravar uma aula, mas essa aula não vai, né, ela provavelmente vai para a escola Vendedor de Elite, que é um produto que eu, inclusive, vou falar hoje um pouquinho, daqui a pouco, sobre ele. Está sendo lançado. Então, nesse caso, às vezes eu mudo um pouco a linguagem e começo a vender mais para mulheres. Daqui a pouco eu vendo um pouco mais para homens. Acredite ou não, as mulheres compram mais de mim
uma quantidade maior. Quando vão comprar, não só compram um e-book ou um treinamento de 8, 10 ou 14 reais. Costumam comprar quase tudo que eu tenho, que eu ofereço. As mulheres fazem mais isso. Então eu fico oscilando, né? Eu preciso dos homens, mas a minha lucratividade muitas vezes por conta das mulheres. Então eu mudo os anúncios, dou uma mudadazinha na linguagem, porque eu sei que eu vou ou atrair mulheres ou vou atrair homens também, só que com um poder aquisitivo diferente, que vai, ou de um problema diferente, que vai poder pagar por aquilo que eu preciso, né, que eu quero. Então, por exemplo, eu atendo, vou pegar o exemplo de quem é corretor de imóveis aí. Perceba que eu posso até trabalhar para ambos, homem ou mulher. Só que, por exemplo, quando chega nessa questão aqui, eu preciso saber a diferença. Por exemplo, quem é corretor de imóveis do Minha Casa, mudou de novo, né? Que era Casa Verde e Amarela, agora mudou de novo. Voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Normalmente, quem é Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que são até 2 salários mínimos. Se não, quem puder, quem é corretor de imóveis estiver aí, puder me corrigir se eu estiver errado. Então, existe um padrão. Quem trabalha com lançamentos, eu vi alguém aqui do grupo, aqui colocou agora há pouco, que trabalha com lançamentos. O pior que eu perdi aqui no chat, foi a Alessandra. Por exemplo, trabalha com lançamentos. Nesse caso dela, o que é que acontece? Lançamentos normalmente de apartamentos e tudo, então não é sendo preconceituoso, mas ela não vai trabalhar para alguém que tem até 2 salários mínimos. Ela vai ter que mudar um pouco a linguagem, ou na hora da conversa, tentar sacar, tentar tirar essa informação, qual é o ideal, porque ela já sabe todo o processo. Quem trabalha com corretor, sabe mais ou menos todo o processo burocrático que precisa no banco, né, dessa questão de aprovação, como é que funciona. Então já sabe mais ou menos a faixa financeira que tem que ser, se é empresário, se não é, se declara imposto de renda, se não declara, o que é que tem que fazer. Normalmente o pessoal já tem todo um caminho traçado. Então vai mudar um pouco para quem você vai falar aqui. Idade vai variar, vai ser importante você saber. Isso aqui, inclusive, é importante por conta vou até deixar que o Facebook / Instagram utiliza, né? Esse padrão aqui, que até 24 anos, e 25 a 34, ele utiliza. É de 35 a 55 aqui, e mais de 55. Ele usa até o tempo 55 mais. Esse é o padrão mais ou menos que o Facebook, o Instagram usa. Então, isso aqui também é importante. Saiu uma pesquisa que eu vi hoje, a pesquisa hoje, informando que, eu vou até confirmar bem direitinho para aqui a vocês, eu dei o print, deixa eu só dizer exatamente qual é a faixa etária das pessoas que mais compram pela internet. Eu vi hoje essa pesquisa, deu o print, eu nem publiquei, nem postei no meu story. Na realidade, eu vi ontem, mas eu não tive tempo. Cadê? Será que eu não coloquei, meu Deus? Tá atualizando aqui, achei a pesquisa. Quem compra pelas redes sociais, não é nem quem compra online exatamente, né? Pelas redes sociais. 50%, que é a geração Z, são pessoas de 18 a 25 anos. 51% das pessoas, né, que são dos millennials, que são dos 26 aos 41, que é o meu caso, que eu sou millennial meio que do tipo... milênio é aquele pessoal da transição do milênio, né? No meu caso, eu sou um pouco mais antes, sou uma geração meio que entre X e Y, né? Como se fosse a geração Y. Não tenho 42, tenho quase 40, né? Então, millennials, resumindo, os millennials são as pessoas que mais consomem, que mais compram, que são pessoas entre 26 e 41 anos de idade, né? Que essa pesquisa, informação, ou seja, informação importante. E para o Facebook é essa segunda faixa aqui. Aí tem outra informação que às vezes é importante você saber. Esse seu cliente, ele está querendo realizar um sonho, ele quer resolver um problema, ele não tem certeza ainda do que quer. Então, por exemplo, hoje a minha base de clientes, a minha base de alunos que estão chegando, são pessoas que querem resolver um problema, urgente, que são as pessoas que compram os scripts. É tanto que, a partir da próxima semana, eu vou começar a focar a partir de hoje, na realidade, eu vou começar a focar também quem quer resolver um problema, mas quem quer realizar um sonho,
que ainda não tem certeza ainda do que quer, eu vou mostrar que existe uma solução. Então, são coisas diferentes. Então, por exemplo, voltando para o caso de divulgação, aí o caso de Adriano, trabalha com divulgação, às vezes alguém normalmente vai contratar, mas é mais rápido contratar para resolver um problema. Só que, por exemplo, quem trabalha com imóveis, muitas vezes é a realização de um sonho. Pode ser também apenas alguém que é um investidor, né, que quer investir por alguma coisa específica. Então, são motivos diferentes que estão entrando em contato com você. E tudo isso você tem que começar a perceber e saber diferenciar. Você tem que dominar isso, que é o que eu vou explicar agora, que é exatamente que você vai precisar, deixa eu só deixar aqui no ponto, tá dando só umas travadazinhas aqui, umas engasgadas, não sei por quê. Beleza. Deixa eu só fechar aqui uma das janelas, tem muita janela aberta, e o Zoom pode dar uma engasgada normal. Então, para quem você vende, o que é importante nós sabermos? Eu preciso saber quem é meu cliente, no caso, você precisa saber quem é seu cliente, você precisa saber quem parece ser seu cliente, mas não é, e quem não é seu cliente. O que acontece? Normalmente, a maioria das vezes, não exatamente para quem trabalha com panfletagem digital, como o caso, né, do colega aí, de disparo em massa e tudo, mas que normalmente utiliza a rede social, o Instagram, por exemplo, ou o Facebook para vender alguma coisa, o que acontece? Você tem que ter uma comunicação, ter um jeito para falar que vai atingir de fato quem é seu cliente. Exemplo, quem é que parece ser meu cliente, mas não é? Por exemplo, pessoas que trabalham com vendas, mas não querem aprender alguma coisa, acham que já sabem de tudo. Ele parece ser meu cliente, mas não é. O caso lá de quem trabalha com qualquer coisa, não independe do que quer que seja. Às vezes tem até uma variação de quem é nosso cliente, que é isso que eu vou explicar agora. Às vezes é o cliente ideal, é a pessoa certa, mas no momento errado. Então, também pode acontecer de ser o cliente certo na hora errada. Eu não canso de falar isso. Quem já assistiu algumas aulas minhas sabe que eu sempre estou falando sobre isso, porque é algo imprescindível você perceber. O cliente certo na hora certa. Essa é a nossa busca, né? Pablo, quando é que é a hora errada? É a pessoa que entendeu que precisa resolver aquele problema, é a pessoa que entendeu que você resolve o problema dela, é a pessoa que está preparada para comprar, mas o cartão dela não virou. É a pessoa que está preparada para comprar, mas não tem o dinheiro completo naquele momento. É a pessoa que quer comprar, mas ela não tem um poder de decisão. Ela precisa primeiro conversar com alguém para confirmar se é aquilo ou não. É o cliente certo na hora errada, tem alguma coisa que falta ainda para resolver. E aí, por isso que precisa toda a técnica, que é isso que eu vou explicar nos outros passos. Quem parece ser seu cliente, mas não é esse exemplo que eu comentei. Por exemplo, quem está procurando um imóvel parece ser seu cliente, mas não é qualquer cliente. Eu trabalho só com imóvel padrão X, então eu só vou poder atender esse tipo de público. Por exemplo, Nayara que trabalha com venda de roupas esportivas, mesma coisa. Vai ter uma linha, vai depender de que tipo de roupa esportiva ela trabalha, se é feminina, se é masculina. Então, não é para todo mundo que ela vai estar vendendo, entendeu? Então, vão existir variações. É só varejo, não, é só atacado, entendeu? Existe uma variação, não é só quem está procurando roupa esportiva. Então, muitas vezes você erra nisso, certo? Você precisa deixar o seu anúncio no seu Instagram, no seu Facebook, onde quer que seja que você faça, ou até usando o disparo em massa pelo WhatsApp. Você tem que deixar bem claro para quem é aquela informação. Então, isso vai ajudar muito, né? Eita, Pablo, poucas pessoas entraram em contato comigo, não tem problema, porque você deixou claro para quem é, então só as pessoas certas vão entrar já em contato com você. Por que é que todo produto meu eu coloco o preço? Porque eu já vou dispensar curiosos. Eu já sei que a pessoa vai entrar lá na minha página sabendo que eu estou vendendo alguma coisa e aquele valor, está lá o valor quanto é. Ela já sabe que é pago. Eu não vou
ter o contato de alguém que é curioso para saber, não, já está o preço. Lógico que quem trabalha com serviço, muitas vezes não tem como deixar o preço visível. Mas toda vez que você puder já deixar o preço visível ou facilitar o máximo possível para que as pessoas tenham acesso ao preço, melhor. Lógico que quem trabalha, por exemplo, com atacado é um pouco mais complicado, tem que se avaliar, né, algumas informações para ter certeza como é que vai agir, vai ter uma diferença, né? Não, deixa eu ver aqui, a consórcio, tem um cara aqui que trabalha com consórcio, mesma coisa, né? E aí, quem não é, é importante também saber quem não é seu cliente, porque aí, aquilo que eu disse, na hora de que for conversar no anúncio e na hora que for conversar no um a um, não interessa como, você já vai saber, ah, beleza, vou fazer algumas perguntas e logo de cara a pessoa vai, né, responder. Por exemplo, semana passada, alguém me procurou, olha, eu vi um depoimento que assim, eu comprei um determinado curso de alguém que tem uma técnica de venda específica e depois o pessoal soube o meu resultado, né, que até essa placa aqui, né, que essa placa indica, né, da Eduz, nesse momento que eu estou gravando aqui, estou com vocês, faturamento, né, essa placa aqui, pesadinha, essa faixa aqui, a faixa vermelha, indica que foi o faturamento de mais de 100 mil reais, então foi mais de 100 mil reais em vendas que eu fiz, né, nos últimos meses. Então vão ter outras faixas aqui, apesar de que eu estou de mudança, estou saindo aqui dessa plataforma, estou indo para outra, mas enfim. E aí alguém viu e viu meu depoimento, aquela coisa toda, e perguntou, olha, você trabalha com isso ainda? Eu disse, olha, eu não trabalho mais, porque antes eu trabalhava com outras pessoas, eu ensinava as pessoas a criarem seu produto digital, criar e-book, como é que vendia, mas eu não trabalho mais nessa área. Então é importante eu saber quem não é meu cliente, porque aí a pessoa só, olha, eu quero uma mentoria para... Você tem como me atender só? Infelizmente, eu não trabalho mais nessa área. Então, é preciso também dizer, não, mas Pablo, é venda, mas depende que tipo de venda, essa venda não vai valer a pena para mim. Mesmo que aquela pessoa, que era uma pessoa distinta, eu até grandinho, mas não o seu perfil era grandinho e tudo, mas eu não atendo, não é mais meu perfil de cliente. Eu tenho que deixar isso bem claro na minha empresa, né? Apesar, né, o você na famosa eu keep, eu presa, né? Eu empresa, só você, ter essa noção de para quem é, eu vendo para quem de fato, para saber também vender muitas vezes é saber dizer não em alguns casos, muitas vezes vale muito a pena, como a gente costuma dizer no digital, demitir clientes. Tem muitas vezes que é melhor você demitir alguns tipos de clientes. É o perfil, não é o perfil ideal. Fuja muito. Então é importante você saber quem é seu cliente, para quem você vende, para que os próximos passos que eu vou mostrar aqui a seguir façam sentido. Então, por exemplo, passo 2. Pablo, defina um padrão. Como assim? O que é definir um padrão? O que é importante definir? O que vem a ser esse definir um padrão? Você precisa dominar você ter uma rotina de vendas. Pablo, o que é uma rotina de vendas? Pode me ajudar a explicar? Pode, explicando, claro. Uma rotina de vendas é eu faço por exemplo, eu faço um anúncio do Instagram e mando as pessoas irem para o meu inbox ou ter um link na bio. Mando para um dos dois lugares. Tem lá meus stories, eu mando as pessoas irem para falar comigo no meu direct ou eu deixo o link do meu WhatsApp. E eu sempre faço. Então, eu já tenho o processo de rotina. Quando eu for conversar com essa pessoa, então vão existir o que nós chamamos de etapa de venda. Vai ter minha etapa, vai ter etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. E o que é que eu tenho que falar em cada uma dessas etapas? Aí vem os scripts. Eita, toda vez que alguém vem falar comigo, eu vou dizer isso. Se alguém perguntar isso, eu vou responder de tal forma. Isso é o script. Rotina é tudo aquilo que você faz todos os dias. Então, por exemplo, eu vou dar até uns exemplos aqui de rotina, porque vai depender de muitos casos, né? Suporte, vou colocar aqui, suporte, pós-venda. Normalmente, sempre pela manhã, eu sempre trabalho suporte pós-venda primeiro. Apesar de que ultimamente está mais de boa, né? Está mais tranquilo. Eu estou mudando de plataforma, essa plataforma nova
tem me dado menos problemas, do pessoal não receber e-mail, toda essa questão que é normal. Às vezes digita e-mail errado, tem que, ou eu atender, tem que conversar. Então, por exemplo, eu sempre estou no pós-venda primeiro, certo? Aí depois eu faço o quê? Uma oferta para a minha base, oferta número um, a minha base. Aí depois vou prospectar, vou fazer outra oferta 2 para público frio. Depois, todo dia, aí depois eu tenho atendimento externo. Enfim, você cria sua rotina, que aí sempre o que é que vai acontecer na sua agenda? Todo dia à tarde eu estou no externo. Exemplo, para quem trabalha com vendas externas, por exemplo, vai fazer prospecção externa, ou enfim. Todo dia à tarde, tal horário, até tal horário, eu estou no externo. E pela manhã eu estou fazendo outras coisas, estou prospectando, eu estou fazendo oferta na rede social, estou atendendo no WhatsApp, estou conversando com alguém, né? O conversar com alguém é o dia todo, mas enfim, eu estou dando uma atenção maior. Aí à tarde eu vou fazer mais, né, alguma prospecção externa, vou fazer isso, aquilo, outro. Vou escolher um momento específico para fazer um follow-up de recuperação de vendas, dependendo do tipo de trabalho que você pode fazer. Pode ser um follow-up de pós-venda, pode ser um follow-up. Até mais na frente eu vou falar um pouquinho de recuperação de vendas. Você criar uma rotina. Pablo, o que é follow-up? É voltar a conversar, basicamente, certo? Então pode ser feito um follow-up de pós-venda, saber como é que deu, se deu tudo certo, como é que está funcionando, está faltando tal documento, entrega, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Recuperação de vendas, você mandou a mensagem, né? Tem até um e-book meu, Não Fique no Vácuo, Aprenda a Não Ficar no Vácuo, que eu ensino isso também. Tem um outro treinamento chamado Agenda Cheia, onde eu falo um pouquinho sobre essa rotina, como é que tem que funcionar, como é que tem que ser o ideal da rotina, como é que você tem que mandar e-mail, WhatsApp, ligação, presencial, fazer um pouco de cada, como é que funciona. Quantas horas ou quantos dias depois é que é interessante eu tentar recuperar, fazer essa recuperação de venda, eu detalho mais, certo? Então, a rotina é exatamente isso. O que é que você vai fazer no seu dia a dia? Porque o que é que vai acontecer? Vai ficar uma coisa tão mecânica que já, por exemplo, pela manhã eu já sei, então, pela manhã. No meu caso, né, eu sempre vou fazer um suporte pós-venda, eu tenho uma oferta para a minha base, que vai ser via WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, vou criar na hora lá, um e-mail, enfim. Vou conversar com algumas pessoas, né, algumas pessoas que o atendimento passa para mim, olha, conversa com essa pessoa, Pablo, que, né, tem um potencial de participar da mentoria, de participar da consultoria. Depois eu faço outra oferta. Atendimento externo, no meu caso, não tenho. Aí, recuperação de vendas, às vezes eu tenho alguns casos que eu faço que é para tickets maiores. Então, existe um padrão, no meu caso, gravar curso, ou então escrever, enfim. Então, é uma rotina padrão. Eu já sei todo dia o que é que eu vou fazer, tá? Aquele padrão lá, não faça chuva, faça sol, vou seguir esse padrão. Claro que vai ter exceção, mas essa é a rotina. O que é a etapa de venda, Pablo? Exemplo, a etapa de venda é o Instagram, postagem. Existe uma postagem no Instagram, depois ocorreu, a pessoa vai para o WhatsApp, depois presencial. Vou até fazer diferente aqui para não ficar tão, tão longo, né? Aí, etapa da venda. Postagem. Eu fiz uma postagem, mandando as pessoas irem para o WhatsApp. No WhatsApp eu vou ter um passo a passo aqui de conversa, né? Eu vou ter uma abordagem inicial. Tem uma etapa aqui que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí tem a apresentação do produto barra serviço. Eu tenho, o que é que eu preciso saber? Eu tenho que ter quebra de objeção na etapa, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Fechamento. De forma mínima, é basicamente isso.
Eu tenho que ter uma abordagem inicial, ou eu entrando em contato, ou a pessoa entrando em contato comigo. Eu vou fazer perguntas e, no final das contas, vou apresentar o meu produto ou serviço. Vou tentar fazer alguma quebra de objeção e vou tentar fazer o fechamento da minha venda. Em alguns casos, o fechamento vai ocorrer no presencial, né? Às vezes eu vou precisar do presencial, vai variar de pessoa para pessoa, de atendimento para atendimento, né? Isso é um exemplo de etapa de venda. Você tem que ter na sua cabeça todo o processo de atendimento já organizado. Então, o que mais? E tem que ter, evidentemente, seus scripts. Muitos que estão aqui estão vendo, já tem acesso a esses scripts, o que tem que falar e tudo, né? Então percebam que é só uma pontinha daquilo que nós podemos trabalhar, né? Essa questão dos scripts. Isso tem que estar tudo pronto. Por quê, Pablo? Por que isso é tão importante? Primeiro, aquilo que você vai criar uma rotina, e sempre vai conseguir facilitar, e aí você vai saber, então, você tem uma métrica que já sabe, eu preciso prospectar 10 pessoas, preciso levar 9 nãos e um sim. Beleza, então vamos lá. Eu quero o meu não, quero o meu não. Vamos buscar o meu não. O primeiro não. O segundo não. O terceiro não. No quarto sai uma venda. Opa, já estou no lucro. Vamos lá. Levei outro não, outro. Daqui a pouco outro sim. Sopa, então não está saindo só de cada 10 uma venda. Está sendo mais. Não, agora deu errado. Hoje foi horrível, mas na semana você tem que analisar sempre no macro. Eita, o dia foi ruim, mas na semana, por enquanto, tá bom. Ou no mês, por enquanto, tá bom. A gente sempre tem que tentar, quem trabalha com vendas sempre tem que tentar. Eu sempre comentava aqui na minha região, uma cidade polo de confecção, e às vezes eu costumava brincar, e brinca às vezes dizendo que o vendedor de roupas no atacado, que a gente chama de sulanqueiro, que é um termo usado aqui, muito específico aqui na nossa região. Se todo mundo tivesse a mesma esperança de um sulanqueiro, ou seja, de alguém que trabalha com roupas, venda de atacado de roupas, né, o mundo seria diferente, porque às vezes a, a feira, né, vai ser horrível, tá, quanto de ser horrível, mas está lá o cara com a esperança, chega de madrugada para tentar atender o pessoal, tenta sair na última hora o máximo possível, não, vou deixar aberto, vai que sai uma vendinha, né? Eu trabalhei em comércio, tinha farmácia, né? Às vezes eu deixava, não, falta 5 minutos, eu vou deixar para fechar 8, 8 e 5. Vai que chegue alguém um pouquinho depois, vou esperar só mais um pouquinho, né? A gente sempre tem essa esperançazinha, só mais um pouquinho eu vou esperar. Então, são dados que a gente muitas vezes já sabe. Eita, sempre que estou fechando, o pessoal corre para poder vir comprar. Então, eu vou tentar me segurar um pouquinho, né? Então, isso é o quê? Pessoas que já conhecem seus números, seu processo de vendas. Você tem que dominar tudo isso para saber o que tem que fazer, né? E não se desesperançar. Eita, hoje foi ruim, ou então a semana foi ruim. Por exemplo, no meu caso, um mês está ruim. Pois é, comigo o mês está ruim. Só que o trimestre, o ano está top, está muito bom. Está melhor do que ano passado. Tá? Melhor do que o comparativo do ano passado. Os 2 primeiros meses, né, tá melhor do que os outros 2 meses, ou seja, melhor do que novembro e dezembro. Ou está infinitamente melhor do que janeiro e fevereiro do ano passado. Então, mas por que eu sei que não está ruim? Assim, está ruim, mas ao mesmo tempo não está. Métricas, eu tenho os dados, tenho os números de vendas, tem todo o processo organizado, então sei até para facilitar se eu devo escalar ou não, se eu devo acelerar ou não. Aí vem o passo número 3. Daqui a pouco eu vou revisitando, e se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ir dando exemplos aqui para a gente tentar encaixar. Então, o que é importante no mapa da venda 1 a 1? O que é que você precisa saber? Vamos lá, perceba aqui. Nós já vimos que você precisa dominar. Para quem você vende, você precisa ter um padrão, inclusive esse padrão é importante, você tem uma rotina, etapa de venda, os scripts, vai chegar um momento, e assim espero, que você vai precisar contratar alguém na venda. Se você já tem uma rotina, se você tem uma etapa de venda, já tem um script, já tem todo um processo, vai ser mais fácil essa pessoa ser treinada e explicar, olha, você vai ter que fazer isso, e está aqui, está pronto. Então, tudo é questão até de facilidade para você expandir, para outra pessoa estar em parte do processo. Então, nessa parte inicial vai ter alguém aqui, do WhatsApp, por exemplo. Aqui na abordagem inicial, nessa quebra de objeção, pode ser outra pessoa.
mas para o encontro presencial, que nós chamamos de closer, né? Normalmente a gente chama essa etapa aqui de SDR, é uma sigla em inglês lá para alguém que está prospectando, está em busca. E tem o closer, que é aquele cara que é especialista em fechamento em vendas. Então, às vezes, olha, eu posso até abrir mão dessa primeira etapa aqui do processo, mas do closer, do closing, do fechamento, sou eu que tenho que fazer. Então, às vezes tem alguém em todo o processo por trás, mas na hora que vai fechar a mesma venda, tem muitas empresas que trabalham assim. Corretoras de imóveis, por sinal, fazem muito isso, não é? Tem esse processo inicial e aí tem o fechamento com outra pessoa que aí é especialista em fechar mesmo, em resolver, quebrar objeção, isso, aquilo, outro. E teve alguém que fez só o processo inicial de abordagem, de apresentar algumas, de fazer algumas perguntas importantes, né, para o closer fazer o fechamento. Closer, né, já está dizendo, close, fechar, fechamento, certo? Então, até para isso fica melhor, mais organizado para você, né? Etapa 3, ou passo 3, oferta de primeira compra. Muita gente, eu praticamente quase toda pessoa que eu atendo e vou conversar, o pessoal não tem a oferta de primeira compra. Eu digo, rapaz, que absurdo, não pode. Por exemplo, com vocês, a minha oferta de primeira compra é o produto barato, R$ 10. Quais são as outras ofertas de outros produtos que eu quase não ofereço, né? É a implementação, que é acima de 2.000, 3.000, R$ 5.000. Que é a implementação? Sou eu construindo os seus scripts, o seu processo de vendas, né? Então, você passa as coordenadas e eu vou e monto tudo isso aqui, todos esses 6 passos, sou eu que monto, vou fazendo perguntas, né, numa reunião e eu mesmo monto com a equipe. Tem a mentoria, que, né, algumas são de R$ 500, outras de 1.000, outras de R$ 2.000, onde eu te ensino, vou estar ao teu lado, né? Eu e você vamos estar juntos ao lado, vou te explicando, passo algumas coisas, ó, esse é o caminho, né? Essa é a mentoria. Então tem outras coisas para oferecer. Se eu chegasse já oferecendo aqui para alguém, para vocês que estão ao vivo aqui, olha, eu tenho uma mentoria que custa R$ 9.000, né? R$ 998, onde eu explico isso, aquilo, outro, né? Poucas pessoas, não, rapaz, eu não sei nem quem é essa pessoa, não sei nem a didática dele, se é interessante para mim ou não sei o que ele fala, como é, quem, como, onde. Eu não vou agora me interessar, não quero saber disso, não. Agora não. E aí é normal isso acontecer do pessoal não querer saber. Então, por isso que eu tenho uma oferta de primeira compra, que é o quê? Oferecer algum tipo de produto para quebrar a barreira. E aí, quase toda pessoa que eu vou conversar, né, muita gente que eu vou conversar, eu tenho percebido, deixa eu só fechar aqui rapidinho, eu tenho percebido que o pessoal não oferece, não tem outras possibilidades, e você precisa ter outras possibilidades para vender alguma outra coisa a mais. Isso é extremamente importante, você oferecer alguma outra coisa. E eu tenho visto cada vez mais as pessoas simplesmente não tendo essa opção. Pablo, o que é que pode ser a oferta de primeira compra? Tem uma variação imaginável que você pode fazer. Você pode oferecer, pode ser o famoso desconto, pode ser um produto ou serviço mais básico. Os scripts de vendas que eu ofereço é um produto mais básico. Eu tenho outros. Sou um exemplo, certo? Pode ser uma variação menor. Por exemplo, quem trabalha com atacado, às vezes o atacado mínimo é de R$ 1.000, de R$ 2.000. Ofereça uma quantidade menor, para ter uma oferta de primeira compra. Uma oferta de primeira compra pode ser, depende do nicho na área que você trabalha, pode oferecer algum curso. Pois é, Carlos está comentando um brinde, pode ser um brinde, bônus. Vamos lá, olha a quantidade. Kit especial, que é o caso da variação menor, né? Pode ser um kit especial, pode ser uma parceria com outro profissional. Exemplo, eu fiz uma vez uma parceria com o pessoal que trabalha com semijoias. O pessoal trabalhava com semijoias
E o que eles faziam? Olha, tem um kit, eram duas quebras de barreiras. Olha, nós temos esse, nosso pedido mínimo aqui é esse, para quem quer revender nossos produtos. Só que nós temos com um kit especial menor, que é esse aqui. E quem comprar hoje, ainda vai ganhar de bônus um curso onde nós ensinamos como é que você vai vender o seu produto, como é que você vende o seu produto. Que no caso era eu, né, que gravava esse produto, ou enfim. Então, perceba, isso foi o quê? Uma parceria entre profissionais. Quem trabalha com imóveis, eu posso fechar uma parceria com um arquiteto ou uma arquiteta. Eu tenho um colega meu que ensina o pessoal a trabalhar com móveis planejados, certo? Acompanhamento, pois é, o caso aqui de pode ser um acompanhamento, certo? Um tipo de acompanhamento especial, né? Até o formato pode ser acompanhamento, deixa eu colocar aqui, né? Todos. Até porque depois vocês vão ter acesso ao mapa mental, acompanhamento, um tipo de consultoria ou mentoria, e-book, olha a quantidade de coisa. Perceba que tem um monte de coisa que aí vai dar para encaixar, eita, pá, mas esse não encaixa, depende com o que vai se encaixar aqui, com o que você vende, com o que você oferece. Você vê onde é que vai encaixar e vai tentar trabalhar mais de um, né? É, tem, por exemplo, frete grátis, outra variação aqui pode ser frete grátis, parcelamento maior ou sem juros, né? Tudo vai depender do seu negócio, com quem você vende, como vende. Ou você pode fazer o famoso, tem uma outra forma bem diferente, você pode fazer leve 3 e pague 2. Vou fazer o seguinte, eu tenho muitos alunos que trabalham com limpeza de sofá, né, com estofados de uma forma geral. Só, olha, vamos fazer o seguinte, tem um sofá seu, eu não posso te dar exatamente um desconto só para um e tal, mas se você incluir essa sua outra poltrona aí, nós podemos fazer aqui um acordo, e aí os dois saem pelo preço praticamente de um, ou só aumenta tanto. Isso é um exemplo, né, que você pode fazer, que você pode trabalhar. Olha, eu posso oferecer uma amostra, pode ser uma forma, deixa eu só até colocar aqui, o bônus, vou até colocar uma variação, que é a amostra, né? Eu não uso muito o dos meus produtos. Eu até vou fazer um teste nos próximos dias. Eu criei um e-book, uma versão de amostra, né? Eu tenho um e-book com 48, porque eu já estou reformulando, né? Tem um e-book de 48 que vai para 100, né? Então, você se comprou o 48 scripts de vendas para o WhatsApp, ou textos de vendas para o WhatsApp, comprou. Alguns mais antigos compraram com 32, eu aumentei para 48. A versão nova está com 100. Então, vai ser um e-book com 100, com mais, e no próprio e-book você vai conseguir ter acesso a algumas outras aulas, mais de uma aula. É o material que eu estou preparando, está sendo finalizado. E o que é que acontece? Então, não custa nada dos 100 eu separar uns 10, uns 5 scripts e deixar como uma amostra grátis, né? Para mostrar, está aqui, esse é meu produto, se você se interessar, se quiser comprar e ter acesso aos outros 90 scripts que tem disponível, é só clicar aqui e comprar por R$ 10. O valor em si de R$ 10 já é uma quebra de barreira. Mas acredite ou não, tem muita gente que tem essa dificuldade de comprar, muita gente não tem o costume, não tem o hábito de comprar online. Muita gente às vezes chega nos comentários, mas por que eu tenho que digitar meu CPF? Eu sou cristão ou cristã. Eu, eu tenho que emitir nota fiscal. E para emitir nota fiscal, eu preciso do teu CPF. É padrão brasileiro, é padrão de qualquer compra, de qualquer venda. Teoricamente, se precisa do CPF para se emitir nota fiscal. Eu acho que muita gente não faz, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas aí então perceba que é uma forma de quebrar a barreira, de outras formas de quebrar a barreira para o quê? Para a primeira compra. Olha a quantidade de opções que eu dei aqui, ó. Desconto, leve 3, pague 2, produto ou serviço básico, ou seja, mais barato, vou deixar bem claro o que é, né? Mais barato mesmo. Variação menor de quantidade ou preço,
Na realidade, é uma variação do anterior, né? Curso, brinde, bônus, que também pode ser um tipo de amostra, ou pode ser simplesmente um bônus de algo completo mesmo, sem problema. Por exemplo, quem trabalha com móvel, eu cheguei a dar uma consultoria, né, uma implementação de que o pessoal trabalha com móvel aqui perto da minha cidade. Não sei se ele está aqui, e é montagem. A montagem do móvel, lá do guarda-roupa, por exemplo, é por conta, né? Na primeira compra, né, a compra a partir de X reais. Então perceba que é uma variação grande que você pode ter, que você pode variar conforme o que você venda. Ah, eu trabalho com bolo, Pablo, né? Minha esposa que trabalha com bolo. Dependendo do que você pode ter uma amostra grátis, pode criar um cupcake, um brownie menor, um cupcake, uma variação diferente, mimo, especial, tá aqui, faz o teste, ó, tô testando uma receita nova, tá aqui, né? Toma de bônus aqui, você comprou esse bolo, toma esse bolo aqui de X reais, sei lá, de R$ 200, ó, esses 5 cupcakes aqui, às vezes é meio que com a sobra, às vezes vai ter uma sobra lá do produto, então você vai e cria lá uma amostra grátis para essa pessoa, só tá aqui, além do bolo que você me pagou, tá aqui, estou te dando aqui de bônus, de brinde, né, para você testar, até para ajudar a enfeitar a própria mesa muitas vezes, ó, tá aqui esse cupcake, ou tá aqui esse salgado, ou esse doce, ou isso, aquilo, outro. Então pensa aquilo que você vende, o que é que você pode. Prestação de serviço é muitas vezes mais fácil porque você tem como agregar, acrescentar. Quem trabalha com produto digital como eu, posso acrescentar um monte de coisa, né, muitas vezes. Então, é relativamente mais fácil. Passo 4. Sim, por que é importante fazer isso? Porque aí vai quebrar a barreira, né? Vai ficar mais fácil. Passo número 4. Quebra de objeção. Ou, no plural, vamos mudar aqui. Nunca é só uma, né? Quebra de objeções, o famoso tá caro, vou pensar. Perceba que é uma variação lá de um passo anterior, 2 passos anteriores que eu falei lá do padrão. Mas por que eu deixei? Até na minha metodologia, digamos assim, o 4 e o 5 na realidade, é um só, certo? Mas eu quis separar só para facilitar. Mas na etapa lá, na minha metodologia, o 4 e o 5 na realidade, é um pilar só. Por que eu deixei ele separado? Porque eu vejo, é tanto que eu tenho um e-book, né? Que é o quebra de objeções, exatamente para tentar resolver esse problema. Esse só está caro, vou pensar, vou falar, né? Vou falar com fulano, ciclano, beltrano, esposa, marido. Tem até uma variação, só estou dando uma olhada para quem trabalha no fisco, né? Só estou dando uma olhada. Isso é famoso quem trabalha em sapataria ou vende roupa, né? O pessoal usa muito, muito disso. Ah, só estou dando uma olhada. Não, deixa eu só dar uma olhada aqui e fico vendo. Eu até vi um meme hoje, bem engraçado, né? Que é mais ou menos isso, né? Tá lá a pessoa olhando e o vendedor do lado, aí daqui a pouco o vendedor meio que se afasta um pouquinho, fica meio que perto ou longe ao mesmo tempo, não sabe se chega ou não. É, é. E aí você precisa dominar, saber como é que vai quebrar essas objeções. Aquilo que eu tinha falado lá no começo, né? Se é para homem, se é para mulher, ou se é para ambos. Na hora que for dar a sua comunicação, você tem que perceber que vai ter essa variação e que existe um padrão. Por que é que eu vendo os scripts e consigo atender praticamente toda a área, todo tipo de nicho? Porque eu percebi que eu não. Quem trabalha com vendas já percebeu há muito tempo que existe um padrão. Vão existir coisas que vão ser exceção, sim. Nem sempre quando alguém disser que está caro, até porque nem todo mundo diz que está caro, né? Às vezes tem uma variação do tá caro que é não posso pagar. O tá caro, na realidade, muitas vezes é não posso pagar agora, né? E o que acontece? Dependendo da forma que você perguntar, da forma com que a pessoa te responde, você já sabe, né? Você já consegue entender, dependendo da área ou do nicho que você trabalha, toda vez que que alguém diz isso, não dá tão bom.
você já tem mais ou menos um parâmetro daquilo que não deve ou que deve ser dito. É bem interessante esse fato, né? Então, por isso que é importante você dominar essa questão da quebra de objeção, saber o passo, saber o caminho, certo? Tanto que esse é o foco da que eu chamo de mentoria vendedor de elite, né? De conectar, de saber cada um desses passos que estão aqui, né, que estão aqui montados, para que você possa entender, eita, poxa, eu preciso dominar esse passo número 1, esse passo número 2, ou etapa, né, número 1 ou 2, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer? A mentoria é exatamente para isso, a mentoria em grupo, onde mais ou menos desse estilo que está aqui no formato webinário, as pessoas vão fazendo perguntas, se for precisar abrir o microfone, eu vou e libero o microfone, se for preciso, olha, vamos rolar hoje uma reunião do Zoom, com a câmera mesmo aberta, todo mundo com a câmera aberta, beleza, vai ser, na mentoria tem, mas normalmente é via formato webinário, feito, está aqui agora, né? O pessoal às vezes está ocupado fazendo alguma coisa, está assistindo, tem como assistir não ter bronca com, não ter a chance de ter bronca com a câmera aberta, né, e aparecer coisa que não deve. Então, tem a mentoria que o foco é trabalhar exatamente isso de quebrar cada uma dessas barreiras, de cada uma dessas etapas na famosa venda 1 a 1. Seja você profissional liberal, autônomo, dono de pequena empresa ou média empresa, trabalhou com vendas, a mentoria vai te ajudar exatamente nisso, certo? E aí o que acontece? Opa, fechar aqui. Botar abrir. Isso quando eu estou fechando minha câmera, eu percebo que está um pouco lenta, não sei o que foi que houve, está achando um pouco lenta às vezes, ok? Às vezes eu dou uma fechadinha assim, ou se falhar a minha voz aí, me avisem, por gentileza. E vamos para o passo número 5, daqui a pouco eu vou fazer uma revisão geral aqui, não se preocupem, faça uma revisão geral básica aqui, de cada um dos passos. O passo 5 é complementar ao passo 4, que é o pós-venda. Você precisa dominar, você precisa ter organizado o seu pós-venda. Eu falei um pouco mais acima, né? Cadê? Aqui. Quando eu fui falar sobre as etapas, né? A rotina de vendas, você tem que dominar esse processo aqui, tá bem organizado. E é exatamente isso. Deixa eu só voltar para cá. Cadê? Passo 5. Você precisa ter um pós-venda muito bom. O lucro, o lucro das suas vendas está todinho aqui no pós-venda. O que quer dizer isso, Pablo? Existe todo um esforço muito grande para você conseguir um cliente, você conseguir. E aí o que acontece? Se você fizer um pós-venda bem feito, se você fizer uma oferta de primeira compra bem feita, dependendo da área, do tipo que você vai fazer. Por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, quem está ao vivo, é um pós-venda. É um tipo de interação pós-venda. Então perceba que isso vai ajudar muito, agora muito mesmo nessa questão de vendas. Por quê? Tem pessoas, por exemplo, que chegam a comprar 8, 10, 12 produtos meus ao longo de um ano, por exemplo. Vou oferecendo outros produtos, outras coisas. Isso aqui isso aqui eu não tenho, eu vou comprar, né? Lógico que vão ter produtos ou serviços que nem sempre vai ser possível tão bem feito, mas qualquer área, se você conseguir organizar e ter um pós-venda bem feito, você vai conseguir, nem que seja uma boa indicação. Muitas vezes você não consegue. Por exemplo, dentro da comunidade, já comprei 6. Pois é. Há uma interação, eu passo a conhecer vocês, né? A partir do momento que vocês começam a falar aqui com o que vocês trabalham, falam dos problemas, eu vou tentando entender, vou montando outros produtos, vou quebrando objeções, quebrando barreiras e oferecendo um próximo passo, um passo, um próximo passo, um próximo passo, certo? E o que acontece? Exatamente isso que você precisa fazer, ter um pós-venda nesse sentido. O lucro das suas vendas muitas vezes está nisso. Aquilo que eu disse, tem uma barreira para se fazer a primeira compra, grande ou pequena, mas vai ter uma barreira.
E aí depois, para fazer outras compras, vai ser o custo praticamente zero. Exemplo, qual é o custo que eu tenho, apesar de que, no meu caso, eu uso um tipo de ferramenta para isso, mas que pode ser feita de forma manual. Qual é o custo que eu tenho de simplesmente mandar no grupo de WhatsApp: olha, eu tenho essa oferta aqui, eu tenho esse e-book, eu tenho essa aula, eu tenho esse treinamento, tá aqui. Quem quiser, quem, né, tá aqui disponível. Por exemplo, em breve eu vou vender essa gravação aqui, vai ser vendida junto com alguns outros bônus. Olha, tá aqui disponível quem quiser a gravação. Com mais esses outros bônus aqui especiais, é o custo X reais. Se vale a pena, você vai, Neide, eu preciso realmente disso, eu preciso desse complemento. Muitas vezes o pessoal precisa mais do bônus do que eu estou vendendo, mas enfim, e compra. O custo vai ser o quê? Praticamente zero para mim. Eu só vou mandar a mensagem no WhatsApp, eu só vou perguntar: e aí, deu certo a compra? Conseguiu acessar? Olha, tá dando certo? Ou então, se pode pedir, para que vai servir o pós-venda também, para você fazer o quê? Pedir indicação, muitas vezes. Oferecer outras coisas. Se você, se você vender um produto mais barato, fazer um upsell, né? Vender alguma outra coisa mais cara. Vocês, quem comprou, já deve ter visto algum produto meu que existe um upsell básico. Pablo, o que é um upsell? No momento em que eu estou comprando, eu já ofereço, você está comprando, eu já ofereço alguma outra coisa de imediato. Olha, tá aqui, ó, por mais tanto reais, tal situação disponível. E muita gente compra. Poxa vida, está interessante, eu vou comprar agora. Tem produto meu que, inclusive, eu só ofereço no upsell, não ofereço em nenhum outro lugar. Só está lá disponível. Às vezes é que eu ofereço para quem é meu aluno, uma vez ou outra, uma vez perdido. Ou muitas vezes nem tem produto meu que eu nem ofereço. Eu deixo disponível lá naquela oferta e só lá. A McDonald's faz muito isso. Na hora que você compra sei lá, um hambúrguer ou um hambúrguer com a Coca, se você comprar por mais R$ 1 ou por mais R$ 2, você ganha batata extra, ou você escolhe se quer uma quantidade de mais 200 ml de Coca, ou se quer uma batata frita. Isso é um upsell, só por mais R$ 2. Isso está fazendo o quê? Aumentando o ticket médio. Eu tenho um e-book que está dando falha. Deixa eu deixar aqui vou fechar minha câmera, só para garantir se tá ok, né? Para evitar. Beleza, continuar aqui, ver se não está dando falha. Pelo menos aparentemente não tá tudo ok, mas enfim. Por garantia, para mim também, mas melhorou, normalizou. Beleza, beleza, tudo bem. Só fazer o seguinte, deixa eu só um instantezinho tirar aqui a compartilhamento, só falar aqui, daqui a pouco eu compartilho de novo. Beleza, normalizou. E aí o que que acontece? Pode ser o compartilhamento de tela também. Então o que que acontece? O upsell muitas vezes serve para isso, para você ter alguma outra coisa para oferecer. Então, você vai comprar o meu e-book de R$ 10, eu tenho outros 3, 4, 5 produtos lá que eu vou oferecer. Alguns dias depois, ou horas depois que você entra num grupo do WhatsApp ou por e-mail, você, dependendo do caso, do momento, do ano, eu faço ofertas também por e-mail, e aí você recebe e-mail, você recebe WhatsApp, ou então, às vezes, alguém da equipe vai conversar com você de forma individual, dependendo do que você compra. Existem formas diversas que você pode entrar em ação com pós-venda e oferecer mais coisa. É o gato net. Então, perceba que são variações do pós-venda, oferecer outras coisas, né? O famoso upsell e downsell, né? São variações. No digital, nós chamamos, no meu caso, esse produto que você já comprou de imediato, chamado de order bump. Né? É um termozinho em inglês. Vocês vão perceber que em vendas, no digital, tem muito termo em inglês, mas relaxem, certo? E aí o que que acontece? Só para a gente agilizar aqui, já está no final aqui, não se preocupem, para não perder tanto tempo e tudo. O que que acontece? Então, o pós-venda é onde vai estar o lucro, porque o que que acontece? Acreditem ou não, por exemplo, eu vendo um e-book de R$ 10, e-book mais aulas, né? R$ 10. Às vezes o meu custo para você comprar é de R$ 11, ou seja, quando vem pagar imposto, pagar plataformas, etc, etc, você comprou um produto de 10,
e custou para mim R$ 11. Então, entendeu? A conta não fecha. Quando vem tirar os descontos, sai por 8,30, mas enfim. Então, eu saio perdendo. Você pagou 10 e, na realidade, eu paguei 11 para ter você. Eu paguei R$ 11, você pagou 10, ou seja, eu fiquei de negativo R$ 1. Então, tem muitos dias que pode acontecer, no meu caso, de eu fazer 100 vendas, mas na realidade ter ficado negativo R$ 100. Aí o que que acontece? Onde é que está o lucro? No outro dia eu vou e ofereço uma mentoria, uma implementação, algum outro curso, aí começa as vendas a caírem e aí eu tenho lucro. Ou vai ter dia que deu bom, o meu custo por aquisição que nós chamamos, né, o CPA, é uma outra sigla que o pessoal usa muito em vendas, foi mais baixo. Então, nesse dia eu tive um lucro já na primeira venda, mas eu tive lucro também, né? Porque o pessoal comprou muito os upsells da vida. Então, percebam que vai ter dia que vai ser bom, outro vai ser dia vai ser ruim. Então, são coisas que você pode acrescentar. Então, muitas vezes você, por exemplo, lá na oferta de primeira compra que eu comentei lá de kit, de bônus, de frete grátis, ou alguma dessas coisas lá, brinde, bônus, curso, e-book, você pode até cobrar uma taxa simbólica a mais. Olha, se você quiser, nós podemos montar uma consultoria especial junto com um profissional fulano de tal, ou comigo, que sou especialista nessa área, e aí você vai ter empréstimo, você vai poder fazer empréstimo e a gente vai te dar uma consultoria, ou então vai pagar apenas só mais, sei lá, R$ 50, R$ 100, você vai ter acesso a 4 encontros ao vivo que nós vamos dar, né? Uma consultoria em grupo, você vai poder tirar dúvidas, eu vou te explicar uma série de coisas importantes sobre finanças, enfim, eu estou dando um exemplo. Então tem como você agregar, às vezes até ganhar um pouquinho nisso ou naquilo outro, certo? Oferecendo outras coisas, certo? Então começa a pensar nesse sentido. Antes de apresentar o passo 6 aqui para vocês, deixa eu só voltar aqui a compartilhar a tela, com paciência, com calma, para não travar, vai que trave de novo, né? Vai que trava alguma coisa, compartilhei de novo a tela, tá abrindo, abriu. O que é que acontece? Tem o que eu chamo de mentoria vendedor de elite, certo? Estão abertas, melhor dizendo, as inscrições novamente, para nova turma, para nova, certo? Essa mentoria, eu até estou colocando aqui sem nem cobrir os valores, o valor é de R$ 1.000, na realidade, é de 9, colocar o valor exato aqui, é de 9.998, certo? Onde você tem acesso a tudo isso. Alguns até vão dizer, mas Fábio, eu já tenho, mas tem isso e tem mais, né? Você tem acesso ao script 48 scripts, os 50 scripts, objeções de vendas para o WhatsApp, ao curso Aprenda a Não Ficar no Vácuo, inbox lucrativo, workshop Atendimento Campeão em Vendas, um curso completo que eu parei até de vender, de 6 horas de aulas, que é o Vendas Infinitas com WhatsApp, onde tem um monte de coisa, tem até algumas aulas que eu liberei aqui para objeções, para outros lugares, está disponível, certo? Ah, beleza, tá normal. Está disponível o método Agenda Cheia, tudo isso, quem é mentorado, quem compra agora a mentoria, aí ao longo do dia, no caso, amanhã, eu vou liberando aquilo, minha equipe vai liberando, você vai tendo acesso a todo esse material que já tem pronto, vai te ajudar. Você tem acesso durante os próximos meses, 6 meses, a qualquer evento. De vez em quando eu faço um evento ao vivo pago, né? Semana que vem vai ter um. E aí, a semana que vem ou na outra semana, eu vou ver qual é o dia, vai ter uma masterclass, vai ser paga. E aí, durante 6 meses, você não paga, você tem acesso ao vivo, ao link de acesso ao vivo, não à gravação, ao vivo, certo? Aí você tem acesso à Escola de Vendedor de Elite. O que é a Escola de Vendedor de Elite? Eu estou lançando, inclusive, hoje, a partir de amanhã, essa semana que eu vou oficializar para o público em geral. Toda semana eu vou deixar disponível uma aula, vou gravar uma aula com algum tema importante sobre vendas. Então já tem uma aula, já está pronta, vou gravar amanhã mais umas 2 ou 3 aulas. Então, lógico que vai ter uma quantidade grande de aulas primeiro, sobre temas diversos, sobre
Pablo, eu queria entender melhor sobre gatilho da escassez. Como é que eu gero escassez? Olha, Pablo, eu queria entender mais como é que usa tal ferramenta. Vou testar para usar, sei lá, o disparo em massa. Eu queria uma ferramenta que tu me indicasse aí, ó. Tem aqui, eu gravo uma aula e tem aqui ó, disponível essa ferramenta. Olha, o Trello, tem como usar o Trello para organizar os seus clientes, o seu processo de vendas. Tá aqui uma aula ensinando o Trello. Olha, tem uma aula ensinando a você a turbinar. Como é que você turbina? Aperta o botão turbinar do Instagram. Como é que você faz isso? Como é que faz uma campanha? Tem aula sobre isso. Eu vou gravando aulas e vou deixando disponível. É tanto que o termo é vendedor de elite. Você se tornar alguém de elite mesmo, a elite da elite. Esse é o meu objetivo de empresa para os próximos 5 anos. Eu nem defini exatamente a quantidade, mas o máximo possível de pessoas, formar pessoas, de fato, vendedores de elite, que possam saber vender, entender todo o processo de vendas e conseguir vender qualquer coisa. Esse é o meu objetivo. Tem sessões estratégicas, tem até a opção aqui que eu deixei bem claro, ó, 4 encontros, um por semana. Como é que funciona? Fechamos hoje, você comprou a mentoria, como é que funciona? Semana que vem nós vamos ter o encontro número 1, certo? Aí o encontro normalmente é em horário comercial, né? Manhã ou tarde, depende. Normalmente é à tarde, a grande maioria das vezes é à tarde, nosso encontro. No formato que está aqui no webinário. E aí são 4 encontros, porque são 4 pilares. A nossa mentoria é dividida em 4 grandes pilares, que é parte do que eu falei hoje, né? Tem o pilar número 1, que é o pilar da para quem você vende, eu vou te ajudar a montar, a organizar para quem não é seu cliente, quem é. Vai ter algumas aulas rápidas e nós vamos ter uma conversa para montar um perfil, né? Nós vamos ter a coisa para montar o perfil do seu cliente ideal e tudo mais. Aí na outra semana nós vamos ter um outro encontro, que é para você criar o seu padrão de vendas. Nós vamos montar todo o padrão de rotina e atendimento de vendas. Olha, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Qual o passo número 3, a etapa 3? Na semana seguinte, né? Na semana 3, nós vamos mapear todo o seu processo de quebra de objeção, quais são as principais objeções. Eu vou te ajudar a montar o teu script para deixar tudo organizadinho, né, que eu chamo a etapa 3, que é o atendimento campeão em vendas. Eu deixo todo montado, não eu mesmo, né? Eu vou te ajudar a você montar, né? Você consiga montar. E o 4 e o último, não menos importante, que é o escale da forma certa. Vamos lá, se você usar lógica, se você sabe para quem vende, você organizou a sua comunicação. Eita, eu sei para quem eu vendo, então eu vou saber que tipo de abordagem vai atingir melhor ou não meu tipo de cliente, meus tipos de clientes que eu tenho, que eu vendo. Eu vou usar essa abordagem, ou essa outra, ou essa outra, e assim vai. Beleza? Eu consegui organizar a minha rotina de vendas, consegui entender quais são os passos que tem que ter meu atendimento, eu já sei o que é que eu devo falar para o meu cliente, já está tudo organizado. Pronto, agora vamos escalar. O que é escalar? Vamos começar agora a usar tráfego pago. Vou ter uma modalidade que é a 4ª semana, nós vamos sentar, eu vou te mostrar, olha, vamos usar o botão turbinar, ou então vamos usar o gerenciador de anúncios. Como é que usa? Tá aqui, o passo a passo. Olha, existe essa estratégia, vou te apresentar pelo menos uma, talvez mais, deixar gravado. Tá aqui, essa estratégia é a que está funcionando no momento para o Instagram. Essa é outra estratégia que está funcionando hoje para, sei lá, o Facebook. Tá aqui, ó, toma, executa. Lógico que pode ser que nas 4 semanas você não consiga executar cada, mas você já vai ter o quê? O mapa. Já vai ter um mapa. Eita, eu já tenho etapa 1, 2, 3 e 4. Tá pronto aqui o mapa. Pablo, passa das 4 semanas, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um acompanhamento de mais 5 meses. Como é que vai funcionar? Sessão, uma vez no mês, né? Vamos passar um mês todinho, toda semana se encontrando, uma semana, 2, 3, 4. Encerrou esse mês, o que é que vai acontecer? Todo mês nós vamos ter um encontro, do mesmo jeito que está aqui, estilo aqui, webinário também, tudo. Se for precisar abrir o microfone, vai abrir. Vamos ter um encontro por semana para saber como é que está tudo. E aí, como é que está, Carlos? Olha, como é que está fulano? Como é que está Ciclano? Está dando certo? Não está dando certo? Olha, Adriano, como é que foi? Olha, Geisa, como é que está tal coisa? Entendeu? Então nós vamos conversar. Então, durante 5 meses, uma vez no mês, a gente vai parar para conversar. Vai ter olha, pessoal, tem uma novidade nesse encontro, eu vou apresentar para vocês. Ó, exemplo, sei lá, digamos que Carrossel está dando muito bom. Olha,
postagem de carrossel de tal forma, tá top, tá dando bom, e eu montei aqui uma estratégia, funcionou, tá o cliente meu atender, tá fazendo isso, está funcionando, coloque em prática aí, ó, vai dar bom, vai ter isso, aquilo, outro, ó, que está acontecendo isso. Então, é para vocês, né, estarem a par de tudo que está acontecendo. Todo esse material que é gravado, o script, os cursos rápidos, completo, etc., etc., vocês têm acesso vitalício. Enquanto as ferramentas, enquanto a Eduz, Perfect Pay, Green, independente de onde é que esteja, Hotmart, sei lá onde é que você está vendo, enquanto essas ferramentas existirem, o meu curso, ou os meus cursos e atualizações vocês vão ter pelo resto da vida, né? Por isso que é vitalício. E vocês vão ter acesso ao link dos eventos ao vivo, que é aquilo que eu disse, durante 6 meses, qualquer evento ao vivo que tiver, vocês vão ter acesso. Vocês vão ter acesso à Escola Vendedor de Elite, que é essas aulas que tem, né? Toda semana, que eu vou vender separadamente. Vai ser R$ 180 por ano, quem quiser ter acesso. Depois eu vou até deixar disponível o link, acho que a partir de amanhã. Vou deixar o link aqui também, depois se alguém se interessar, né? Você falar lá naquele WhatsApp que eu costumo mandar mensagem. Quem está vendo a gravação vai estar aqui abaixo também, certo? Como, eu me interessei só por aquele outro lá, né? Quero saber mais como é que funciona essa escola de vendedor de elite, então não tem como saber. Mas se você vai ter acesso a um ano, então perceba, olha a quantidade de coisas. Você vai ter uma mentoria especial durante 4 encontros, é em grupo, estamos agora, só que eu vou atender um a um. Olha, eu vou explicar um conteúdo sobre a etapa, sei lá, a etapa 3, que é o atendimento campeão em vendas, que é sobre quebra de objeção, sobre isso, sobre aquilo, outro. E depois eu vou conversando um a um. Olha, fulano, vamos lá, vamos tentar resolver o teu problema. Como é que você está atendendo? Está atendendo desse jeito? Vamos lá, vamos tentar resolver. Olha, se eu fosse você, fazia isso. É uma mentoria, né? Aconselhamentos. Vamos organizar, tem isso, aquilo, outro. Olha, papo, fiquei com uma dúvida. E o que é que eu faço? Fala lá, durante esse mês, desses encontros ao vivo, você pode tirar a dúvida do meu WhatsApp e, na medida do possível, eu posso mandar um áudio para resolver alguma coisa e no outro encontro da semana seguinte a gente tira alguns minutos e tira a dúvida sobre isso. O fato é que eu não quero deixar na mão. Então, só para a gente resumir e continuar o último passo, falta um passo ainda, né, para explicar para vocês, a gente não perder tempo. Então, 998, eu vou deixar até o link já aqui no chat e quem tá vendo a gravação vai estar disponível, né? Vou deixar aqui no chat, certo? Pablo, vai estar valendo quanto? Por enquanto, a questão todinha em alguns casos eu não gosto de trabalhar com escassez e com urgência. Olha, é 998, vai chegando pessoas, eu sempre costumo trabalhar com grupos de 5 a 10 pessoas, a mentoria, né? Grupo de 5 por exemplo, 10, formou um grupo de 10, então beleza. Então toda segunda, esses 4 encontros, olha, segunda, sei lá, às 14 horas nós vamos ter durante 2 horas do nosso encontro. Vou dar um conteúdo, depois um conteúdo relevante, e depois vou orientar quem precisar orientar, tirar dúvidas, enfim, assim vai. Beleza. Formou outro grupo de 5 a 10, eu vou, olha, vai ser na segunda mesmo, só que só às 16 horas. Formou outro grupo, é na terça-feira. E assim vai, né? Encerrou aquele grupo que era de 2 horas da tarde, na segunda eu vou e crio outra turma, entendeu? Então eu organizo para não ficar muita gente por turma, para atender mais rápido, mais fácil. Gravo o conteúdo, fica de boa, certo? E aí a questão todinha é, qual é a escassez, Pablo? A questão é, se você tem algum problema no seu atendimento, se você tem algum problema, tem dificuldades do que deve falar, o que não deve falar, se você acha que chegou o momento de você ter o acompanhamento de alguém que já tem experiência e trabalha com vendas já há muito tempo e que atende grandes empresas também, e pessoas de pequeno porte também, de níveis diferentes, né, de ter a expertise minha, de poder te orientar, te ajudar, você ter um mentor para aumentar, para começar a aumentar, ou fazer as primeiras vendas, ou começar a escalada. Eita, eu preciso começar a minha escalada de vendas. O que é que eu tenho que fazer? Então, a mentoria vai ser para você que quer ser um vendedor de elite. Perceba que tem muita coisa gravada, porque aí o que vai acontecer? Olha, vou te orientar, passamos um mês, né? Vão ser 4 encontros, depois só vai ter encontros durante 5 meses, uma vez no mês. E nesse meio termo, vão ter aulas lá
Escola Vendedor de Elite ou vai ter em algum outro canto, e vai, olha, tal dúvida que você tem, eu gravei uma aula, porque às vezes é o uso de ferramenta. Olha, você está com dúvida em tal coisa, para resolver isso, tem uma ferramenta que vai ajudar. Tá aqui, ó, tá essa aula aqui disponível. Dá uma assistida. Se ficar alguma dúvida no dia do nosso encontro, eu te ajudo em alguma, né, o que for possível. Tá aqui, ó, resolve dessa forma. Então, é uma forma de você não caminhar só. Quem trabalha com vendas tem um grande problema, um problema difícil mesmo, que é caminhar sozinho muitas vezes. E eu estou aqui oferecendo exatamente minha ajuda para você não caminhar só pelos próximos 6 meses. Né? Um mês de encontro muito forte, né? Encontro um por semana, e assim vai estar aqui, a oferta está bem clara aqui. Se ficou com dúvida, depois é só conversar, né, no atendimento lá do WhatsApp que tem, que eu sempre estou postando, certo? Que é um DDD 81. É só uma observação, viu? São 2 números de WhatsApp, né? Que são administradores. Tem um que tem o meu nome e tudo mais. Aquilo é um robô. O meu atendimento, ou o meu do pessoal que trabalha comigo, é o outro que eu sempre estou postando alguma coisa, que é o que tem o nome atendimento, certo? Só para deixar claro que quem manda às vezes mensagem lá para o outro número, eu nem vejo. Aquele número fica na nuvem, fica na Amazon lá, eu não tenho nem acesso. Só o mesmo quando é que eu abro para ver, só para deixar claro. Então tá aí a oferta, apenas de 998, pode ser parcelado, né? Enfim, você compra e aí vai ter acesso a tudo isso. E basicamente é isto que eu tenho para apresentar para vocês. Se você se interessar pelo Escola, Pablo, eu não me interessei, eu não posso no momento agora, mas eu me interessei pelo Escola Vendedor de Elite, que tem a versão mensal, que é só R$ 18 por mês, você paga, quando quiser cancela, só quero um mês. No mês seguinte eu não quero, então tem como cancelar, ou então tem como pagar um ano logo, você economiza, né? Você paga 180, então na realidade você economiza 2 meses, né, se fizer isso. Tem outros planos, depois você pode perguntar, olha, eu queria saber como é a assinatura lá, eu me interessei, então também tem acesso aquilo que eu disse, o Escola Vendedor de Elite, então vão ter várias aulas toda semana, material, tudo vai estar lá disponível. Dito isso, vou voltar aqui para a explicação, para a gente encerrar nossa noite, para não ficar tão longa a aula e tudo mais, que é o passo número 6. Escale da forma certa. Que é exatamente o passo, a etapa 4 da mentoria. Como é que você tem que escalar? Perceba que cada um que eu estou falando aqui, eu estou como é que você vai falar? Vai quebrar a objeção, eu explico, vai ter, né, detalhes. Como é que nós vamos trabalhar o passo 3, a oferta da compra? Olha, fulano de tal. Baseado no teu produto, baseado no teu serviço, você deveria ter essa tipo de oferta de primeira compra. E você, toda vez que acontecer, o cliente vai falar pela primeira vez, você deveria ter isso, aquilo, outro. Tá aqui, ó, tá pronto. Olha, toda vez que acontecer, sei lá, tal coisa, você deveria prospectar, você deveria ter uma outra forma de prospectar que não seja ativa. A melhor forma é essa. Enfim, a mentoria é exatamente para isso, para te dar esse caminho, certo? Mas só vindo para cá, então, como é que se escala? O que é a escala? Vamos imaginar o seguinte: você já tem tudo organizado, você sabe para quem vai falar, você já tem uma comunicação certa para falar para as pessoas certas, você já tem tudo isso organizado, você já organizou tudo, você já conseguiu planejar e pensar, eita, toda vez que alguém chegar falando sobre isso, eu já tenho esse caminho a seguir, eu já tenho como fazer isso ou como fazer aquilo. Está tudo montado, tudo organizado. Então, o que é que acontece? Vai ficar muito mais fácil você começar a escalar. Eita, tá chegando 10 pessoas, tá chegando 50 pessoas por dia no meu WhatsApp e eu estou fazendo 5 vendas. Então, beleza, então já tem uma métrica boa e agora eu vou acelerar, vou começar a escalar, vou rodar tráfego para. Como é que se escala? A escala pode vir pelo tráfego pago, pode ser pelo influencer, certo? Indicações, pode ser uma forma de você escalar de forma, fazer ofertas para sua base de clientes. Tudo isso é uma forma de você começar a escalar resultado.
certo? Cada um desses passos. Então, Pablo, eu não domino ainda o tráfego pago. O que é que você pode fazer? Então, começa a pesquisar algum influencer. Começa a pensar em algum possível influencer. Aí você vai e percebe, eita, poxa vida, tem um influencer aqui que é a cara do meu produto, que é a cara do meu serviço. Eu vou ver por quanto é que essa pessoa vai cobrar, ou se essa pessoa vai cobrar uma permuta, tem casos que é permuta, ou então que é pago. Agora, para isso, o que é que vai ter que acontecer? Tem que acontecer tudo antes. Você viu que não era para o seu cliente ideal, você deixou o seu Instagram todo organizado, postou, deixou o link na bio, tudo bem feita, a bio, tudo isso é na mentoria que é feito, né? É, é. Tem cursos meus também que eu falo sobre isso. Então, a bio sua está bem organizada mesmo, está pronto, está tudo pronto. Você fez a sua tarefa de casa. Então vai ficar mais fácil agora acontecer o quê? Você vai contratar influencer de alguma forma, esse influencer indica o seu produto, indica o seu serviço, e aí começam a chegar as pessoas, chegam mais pessoas. Como você já tem todo um processo, então vai ficar mais rápido, mais prático. Aí tem como você, por exemplo, beleza, eu não vou, vai ser por influência nem tráfego pago, vai ser por indicação. Vou começar a conversar com meus clientes para pedir indicação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou eu posso fazer uma oferta para quem já é meu cliente. Vou mandar uma oferta, uma promoção especial, que tem uma aula que eu explico só sobre isso, nessa é uma aula que é gravada, que é estratégia de vendas para o WhatsApp, não é só para estratégias campeãs de vendas, melhor dizendo o nome do curso, né? São aulas, na realidade, estratégias campeãs de vendas, que eu fiz até um workshop que fala um pouquinho sobre isso, e aí nesse workshop eu detalho tudo isso, como é que funciona, certo? Ó, a Neymatas daqui já teve uma ideia, acabou de ter uma ideia. Pois é, então, tudo isso é organizado, então tudo isso eu monto, né? Eu vou explicando, olha, faz isso, faz aquilo. Uma mentoria que a gente vai detalhar. Sim, só uma informação. Quem está vendo a gravação, aqui abaixo tem o link para você ter acesso a saber mais informações, né? Tem a informação e tem um link para você comprar também a mentoria ou conversar com a equipe. Só informação importante. Né? E aí o que acontece? Só para a gente encerrar, não ficar tão longa a gravação e tudo. Então comece a pensar que a escala nem sempre é por tráfego pago. Pode ser por influência, indicação, pode ser uma oferta para a sua base. É isso que eu estou fazendo agora. Eu estou escalando a nível de que tipo? Estou ofertando para a minha base, apenas para a minha base, ao vivo e na gravação, usando tráfego pago. Ou usando o influencer, ou pedindo indicação, não é o meu caso, mas você pode usar indicação também. Então perceba que existem formas diferentes que você pode agir. Esse é o que eu chamo de mapa, é o mapa ideal da venda 1 a 1. Se você conseguir dominar isso aqui, esses 6 passos, que na realidade pode ser transformado em 4, tudo, deixa eu só simplificar aqui, certo? Tudo vai ficar mais fácil. Só para comentar aqui 1 a 1 bem rapidinho, tudo vai ficar agora muito mais fácil, muito mais prático de você conseguir colocar em ação e agir, acelerar tudo isso, certo? Então, esses passos aqui, para quem você vende, definir um padrão de rotina, de scripts, ter uma oferta de primeira compra, quebra de objeção, porque tudo isso vai ajudar na conversa, ao fechar, para fazer um fechamento, certo? O pós-venda vai gerar mais venda, a escala, quando você tiver tudo organizado, você vai conseguir escalar cada vez mais. Não vai adiantar você já querer escalar, se você não tem nada organizado. Você só vai atrair, muitas vezes, só mais confusão para o seu processo de venda, só mais agonia para o seu funil de vendas. E desse jeito, não, fazendo cada passo desse, vai ajudar você cada vez mais, certo? Então, basicamente é isso. Quem está ouvindo, não saia, só vou encerrar a gravação. Então, o que acontece? Basicamente é isso, se você se interessar, quiser saber mais sobre a mentoria, como é que funciona, né, pode falar com a equipe, aqui abaixo vai ter mais informações sobre a mentoria Vendedor de Elite. Se você tem pressa de melhorar suas vendas, se você tem pressa de ir para ontem, começar a acelerar suas vendas, ou começar a fazer suas primeiras vendas, que também pode ser o caso, a hora é agora, o caminho é agora, você tem um mentor para acelerar todo esse processo, certo? Durante 6 meses, durante um mês inteiro, toda semana, um encontro ao vivo, onde a gente vai estar, né, com passo a passo, com a metodologia, explicando, ajudando, né, tudo isso. E depois, durante 5 meses,
com acesso a todo o material, há uma série de coisas que vão facilitar, ferramentas que vão facilitar o teu processo de vendas. Quem está ao vivo tem um link, está disponível aqui. Quem está na gravação, tem aqui embaixo o link aqui da oferta para mais detalhes. Então, no mais, é isso. Para quem está vendo a gravação, um grande abraço. Valeu e fui.